Em época de crise econômica, como a que o país enfrenta nos últimos anos, cresce a inadimplência e, junto a ela, aumentam também os golpes. Sobre o assunto, conversa agora com o tabelião do Instituto de Protesto de Minas Gerais, Carlos Londe. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado, Michele. Um prazer estar aqui com vocês. Carlos Londe, uma pessoa que está com o nome sujo ou uma empresa, por exemplo, pode cair em que tipo de golpe? Bom, Michele, infelizmente, como você disse, nós estamos atravessando uma época de crise muito intensa e alguns estelionatários se aproveitam disso para enviar comunicações às pessoas, sejam elas físicas ou mesmo empresas, informando que existem débitos em atraso daquelas pessoas e colocando ali, entre aspas, como uma facilidade a possibilidade de pagar um boleto ou mesmo de fazer um depósito em conta. Quando a pessoa receber esse tipo de comunicação, é importante que ela procure o cartório de protesto daquela cidade e verifique se aquele boleto, se aquela comunicação realmente provém do cartório. E o ideal é que a pessoa acesse o site www.protestomg.com.br e verifique o telefone do cartório nesse site. Porque normalmente essas comunicações elas têm lá um telefone, mas esse telefone é dos próprios estelionatários que vão se passar pelo cartório. Chama a atenção o acesso que esses estelionatários têm. São dados, né? O dado de uma pessoa que está passando, inclusive, por um momento difícil. Sim. Os cartórios eles têm desenvolvido ferramentas de tecnologia de informação para proteger os dados dos consumidores, de todas as pessoas que passam pelos cartórios. Mas, infelizmente, os cartórios não são a única fonte dessas informações. Recentemente, nós tivemos aí uma empresa privada envolvida num vazamento de informações em escala mundial. Então, é muito complicado nós falarmos sobre isso. Os estelionatários eles têm uma capacidade muito grande de atuação, mas nós temos desenvolvido ferramentas para que as pessoas não sejam enganadas. E a possibilidade de a pessoa ter um contato direto com o cartório da sua comarca é uma dessas ferramentas para que ela evite cair nesse golpe. Quando uma pessoa recebe uma intimação do cartório de protestos, ela também tem um prazo para ir ao cartório tentar resolver o problema. Eu gostaria que o senhor explicasse esses prazos. Perfeitamente. Veja, a partir do momento que a pessoa recebe a intimação, ela tem um prazo de 3 dias úteis para efetuar o pagamento em cartório. Então, normalmente os estelionatários, eles colocam o seguinte: olha, você vai ser protestado amanhã, seu nome vai ficar sujo, você tem que pagar agora, etc. Eles fazem uma pressão psicológica para não deixar você pensar. Então, até por isso, existe um prazo para que a pessoa faça a quitação dessa dívida em cartório. E como eu já disse, o ideal é procurar o telefone do cartório lá no site www.protestomg.com.br e ligar nesse telefone para verificar a veracidade dessa dívida ou não. Nós estamos conversando com o tabelião do Instituto de Protesto de Minas Gerais, Carlos Londe, sobre golpes praticados por estelionatários que tentam extorquir pessoas que estão com dívidas. Carlos, geralmente quem são as principais vítimas desses golpes? Olha, Michele, é difícil de dizer. Eu, pessoalmente, desconheço que haja assim, um perfil preferencial da pessoa que é atingida por esse tipo de estelionatário. Infelizmente, me parece que eles tentam mandar para o maior número de pessoas e aqueles que caírem representam lucro para eles, infelizmente. É difícil traçar um perfil. Eu pergunto isso porque, por exemplo, algumas pessoas, embora estejam com uma dívida, procuram ser corretas e pagam, né, sempre os boletos sem atraso ou a própria dívida, enfim. E aí se tem um mapeamento ali, algum estudo estatístico mostrando que geralmente são essas pessoas que até não gostam, digamos assim, de uma certa pressão para poder pagar e já resolvem pagar. Veja, Michele, eu costumo dizer que a maioria das pessoas que vão ao cartório de protesto são bons pagadores. Pode parecer um contrassenso isso, mas não é. Nós temos pessoas que estão passando por uma crise financeira e nós temos muitas vezes pessoas que não têm uma organização financeira tão desenvolvida, tão avançada e acabam realmente deixando um ou outro boleto passar. A grande maioria das pessoas que vão ao cartório de protesto, eu afirmo isso sem sombra de dúvida, são honestas.
Tanto que nos cartórios de protesto aqui de Minas Gerais, nós temos um índice de recebimento dos títulos de mais de 60% em 13 dias úteis. Eu creio que esse seja um número que nenhum outro meio de cobrança consiga chegar perto dele. Agora, quando a pessoa recebe uma comunicação de dívida, ela tem que analisar se aquela questão é devida, se não é. Já aconteceu, creio que com todos nós, às vezes a gente esquece uma conta, tal, mas a gente não pode simplesmente sair pagando tudo aquilo que chega para a gente pagar, né? E aí a gente tenta ter as cautelas necessárias e os cartórios estão aí à disposição da população para auxiliá-los nessa cautela. Existe algum meio ou canal para se fazer denúncia em relação a esses golpes? Veja, Michele, no caso desses golpes, a pessoa deve procurar a polícia, porque se trata do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Então, o ideal é que a pessoa pegue a comunicação que foi mandada para ela, todas as informações que ela tiver, compareça à polícia, faça o boletim de ocorrência, para que a polícia possa, né, cumprindo a sua função, ir atrás desses estelionatários e acabar com essa farsa que eles provocam. Muito bem, nós conversamos com o tabelião do Instituto de Protesto de Minas Gerais, Carlos Londe, sobre golpes praticados por estelionatários que tentam extorquir pessoas que estão com dívidas. Carlos Londe, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça. Eu que agradeço, Michele. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.